gente usa desenho experimental também. Desenho experimental teve um desenho que a gente fez, que foram 40 famílias com 3 pessoas, cada um para avaliar um ingrediente, que eu não vou dizer qual é, para não... Um ingrediente que vai no preparo de um bolo. Então, qual foi o desenho experimental? No experimento, você tem que garantir que tudo que não te interessa esteja constante. Então, se eu tenho um ingrediente que vai naquele bolo, o que a gente fez? As pessoas fizeram o bolo com o ingrediente que a gente sabia qual era e com o ingrediente que eles normalmente usavam, sem saber quem era quem, cego. O bolo tinha que ter o mesmo formato, a mesma receita, ser servido à mesma temperatura, então os bolos frios, porque por mais que a gente ache que não, tudo influencia, tudo. Tá? Então, se você vir tomar uma Coca e uma Pepsi sem ver o que é Coca ou Pepsi, por mais que vocês achem que não, vocês não vão saber identificar. E é perigo provável que escolham uma Pepsi. Experimenta uma cerveja com umas gotinhas de vinagre balsâmico. Acho que todos vocês vão fazer cara, era cerveja com vinagre balsâmico. E foi sem saber que tinha vinagre balsâmico, foi a cerveja preferida pela maioria. Então tudo influencia, tudo. Então a gente é ratinho de laboratório, a gente não tem que ter vergonha de ser ratinho de laboratório. E nosso papel é usar isso de nós sermos ratinhos de laboratório para explorar como é que as coisas são percebidas. Outra coisa, eu não deixei com que o bolo tivesse calda, porque a calda você pode errar a mão, pode botar mais calda num do que calda no outro. Então se põe mais calda num do que o outro, as pessoas vão avaliar diferentemente, sem cobertura também. Então mesma receita, mesma temperatura, mesmo tamanho de corte, mesmo prato, porque pratos diferentes vão dar percepções diferentes. Se você pega um prato grande, vocês sabem que em quilo todo mundo come mais com um prato grande. Talvez vocês não saibam que se o prato tiver uma faixa preta demarcando a parte mais externa do prato, você vai comer menos do que se ele for todo branco. Então tudo influencia. Tá? E aí aleatorizei também metade das famílias, com o ingrediente A foi primeiro, porque tem efeito da fome, e é o primeiro que você provou, e a outra metade com ingrediente A em segundo, tá? Essa do ingrediente que eu fiz o desenho experimental, outra é esse farináceo que estão querendo lançar, que esse eu não posso dizer porque senão mata, não é, porque o tipo de farináceo é muito claro do que se trataria, né? A gente faz muita pesquisa de satisfação, do cliente, satisfação interna, faz muito projeto de viabilidade. Fizemos uma pesquisa, já fizemos pesquisas mais loucas do mundo. Imagina você saber o tamanho de mercado de tubo de aço sem costura usado na produção de petróleo. Aí aparece um negócio desse. Eu tive que descobrir quantos quilômetros tinha pela Agência Nacional do Petróleo, quantos quilômetros de poços tinham sido perfurados, que esses tubos vão dentro dos poços para depois tirar o petróleo, pegar quanto cada uma das operadoras perfurou, para saber quanto elas compravam, de quem comprava com as entrevistas, para poder dizer qual era a participação do mercado de cada um dos players daquele negócio. Uma outra, um mercado estativa. Estativa são aqueles negócios que estão no centro cirúrgico, que vem do teto, que bota anestesia para um lado, aquele equipamento caro. 300 pesquisas, 300 questionários aplicados em hospitais no Brasil inteiro. Mas fuçar a base de dados do DataSUS para descobrir o número de leitos, etc. e tal, para poder dizer para o cliente qual era o tamanho do mercado daquilo. E o resultado é que o mercado é o inverso do que eles achavam.
E eles não sabiam, a empresa grande, boa, eles tinham uma ideia de mercado que é o inverso. Mas saíram lá com um plano de ação, super satisfeitos.